Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o tema de hoje é mais um daqueles temas sobre triângulos amorosos. Já faz um tempinho que eu não trago esse tema aqui para vocês no canal. E eu sei que muitos de vocês estão envolvidos nisso, muitos de vocês pedem que eu traga esse tipo de tema. Então eu tô trazendo aqui uma atualização para você sobre como está o relacionamento da pessoa que você vai mentalizar com a oficial, a outra pessoa que ela tem na vida dela. Para isso temos duas opções, a opção 1 com a carta do conhecimento raro e a opção 2 com a carta da proteção tripla. Se concentre, escolha que chamar mais a sua atenção e vamos para a sua opção. Opção 1, para você que se conectou com a carta do conhecimento raro, mentalize a pessoa aí, o seu ser amado e a relação dessa pessoa com a oficial ou com a outra pessoa aí na vida dela. E vamos ver primeiro como está a energia do relacionamento entre essas pessoas. Para ver mais no inconsciente aqui qual é o momento de alma deles, o que eles estão aprendendo nesse momento. Como está a energia da relação da pessoa que você está mentalizando com a oficial ou com outra pessoa com a qual ela tem um relacionamento. O mundo. Como está a energia da relação entre a pessoa que você está mentalizando e a oficial, a outra pessoa. 3 de copas. Muitas cartas. Os amantes. A estrela. E o rei de ouros. Aqui, essas pessoas, elas têm uma conexão de alma aqui, tá? Essas pessoas realmente estavam destinadas a se conhecerem, estavam destinadas a terem um relacionamento, algo no interior dela, né? Algum tipo de conhecimento aí guiou uma outra, de alguma forma tem um processo de completude, de parceria aqui, de conexão, inspiração, inclusive de autoconhecimento, né? Essa relação aqui, principalmente nesse momento, está ensinando para ambas as pessoas aqui a buscarem o conhecimento interior, para se verem como realmente são, e elas conseguem fazer isso ao enxergarem uma outra, né? Diante dessa conexão, é como se cada uma despertasse algo dentro delas aqui, que fizesse com que elas curassem as próprias feridas e aceitassem quem elas realmente são e conseguissem aqui uma satisfação, realizações e manifestar os sonhos, os desejos, conseguissem manifestar aqui algo, né, que pode ter sido esse relacionamento ou aquelas coisas que, os objetivos dela de fato, né, com a parceria, aqui tem uma tendência a ter uma boa parceria, mas é importante o conhecimento, a aceitação e uma estrutura interna para que isso aqui funcione, tá? Inclusive é um momento de renascimento, né, de encerramento de ciclo para um novo ciclo mais harmonizado, onde a parceria pode ser melhor e buscar a estrutura, mas o importante aqui nesse processo, nesse momento, é o autoconhecimento para a cura e a estruturação pessoal e interna de cada uma das pessoas. Mas isso aqui é o conhecimento, né? O processo de alma. Vamos ver como isso aqui está refletindo no relacionamento dessas pessoas aqui em si, né? Se elas estão conseguindo tomar esse aprendizado, se harmonizarem, harmonizar o relacionamento. Vamos ver. Continue mentalizando aí.
Como está o relacionamento da pessoa que você está mentalizando, do seu ser amado, com a pessoa oficial ou com a outra pessoa com a qual ela tem outro relacionamento. Pagem de paus. Cinco de ouros. Sete de copas. Sete de ouros. O eremita. As de paus. O sol. Sete de paus, mais um sete aqui, né? Sete fala de processo espiritual e realmente essas pessoas aqui estão passando por um processo e aprendizado espiritual muito grande nesse momento. Rainha de espadas. Só mais uma. Como está o relacionamento entre essas pessoas? E a rainha de ouros. E aqui o imperador, oito de paus, nove de copas, cinco de copas e o rei de espadas, página de ouros. Para complementar, vou tirar uma carta aqui desse oráculo. Carta do espião e do abra o seu coração, né? Aqui diz, alguém está de olho em você, você está fazendo aqui, tomando o seu aprendizado, fazendo a sua pesquisa, e aqui a carta do abra o seu coração. Isso vai ajudar você a atrair mais amor. Então, como está a energia da relação dessa pessoa aí com o oficial, com a outra pessoa com a qual ela se relaciona? Aqui, né, eu sinto que o relacionamento não tá tão bom, como a gente viu lá na energia. Tem uma energia próspera, tem uma energia de cura, mas como eu já tinha dito lá na energia do casal, né, do relacionamento em si, aqui o momento é de introspecção, o momento de tomar o aprendizado, de olhar para cada um aqui internamente, para eles se entenderem, se verem, fazer esse processo de autoaceitação. Então, isso não está refletindo no relacionamento, no processo de trazer uma harmonia, fazer com que ambas as pessoas tentem se melhorar, se harmonizar e ter um relacionamento legal, mas pelo menos elas estão tomando aprendizado na questão de olhar para si. Com esse eremita, e aqui a rainha de ouros, e a gente viu lá, né, o rei de ouros, aqui eles estão olhando para dentro, ou elas estão olhando para dentro, e tomando esse processo para ganhar essa força, essa estrutura interior, o que é bom, né, ganhando esse conhecimento aqui, essa sabedoria interna, fazendo uma pesquisa aqui, né, ou seja, reavaliando tudo o que aconteceu na vida delas, que trouxe esse processo de insegurança que antes elas não conseguiam enxergar. Então é bem isso aqui, tá? Como está, né? Nesse processo em si, que é o mais importante. Essas pessoas estão se reeducando, se
reavaliando aqui processos internos, processos do passado que fizeram que elas se sentissem muito inseguras. São pessoas inseguras, mas se sentem responsáveis ali pelo relacionamento, que pode ter, mesmo com uma conexão forte, mesmo aqui com o potencial de ter uma boa relação, fez com que elas ficassem mais frias, mais rígidas com elas mesmas e uma com a outra, e isso é por conta das feridas que ambas possuem, tá? Então, tem um processo aqui de querer explorar coisas novas, de se abrir para novas oportunidades, mas elas acabam se fechando por insegurança, e essa insegurança vem de não se olhar, né? Não saber, ele é como se, eu não quero sair desse relacionamento, eu tenho medo de me abrir para o outro, mas não sabe o porquê. E o motivo de não saber porquê é porque antes elas não olhavam, né? Não faziam esse processo aqui de olhar para dentro para entender o que traz todo esse medo. E agora elas estão tendo mais clareza sobre isso, né? Para cortar ali as coisas que não fazem bem, cortar processos, cortar padrões, pelo menos tem um potencial para isso, inclusive de cortar máscaras, cortar dramas, até no processo de autossabotagem, no processo de chantagem, de tentar manipular, porque tem a carta do imperador aqui, e com esse 8 de paus, principalmente a energia masculina, sabe manipular muito bem, inclusive com palavras, tá? Mas ambas essas pessoas têm essa energia aqui, né? Veio a Rainha de Espadas, uma energia mental, uma energia estratégica, pode ser pessoas aqui muito inteligentes, mas que usam essa inteligência para manipulação, para realizar os desejos e satisfação própria aqui, né? Fazer com que o outro haja conforme ela gostaria e causasse arrependimentos, às vezes, causasse dores. E aqui fala, né? Aqui pede desculpas, aqui eu estraguei tudo. Então acaba no processo ali de manipulação e ambas as pessoas não se abrem a todo esse medo aqui, gera angústia, gera sofrimento, o relacionamento não fica bom, tá? E aqui, como eu disse, 3 sets seguidos aqui, fala desse processo espiritual, aqui fala pelas razões corretas, né? É um tempo ali investido. As pessoas aqui podem se manter nessa relação justamente por isso, por achar que já passou muito tempo ali, querer sempre controlar o outro, querer controlar a relação, né? As coisas precisam ser da maneira com que elas querem. Então pode ter uma disputa de ego, uma disputa de poder aqui, onde ambas as pessoas aqui usam uma máscara. Pode ter o tempo que for aqui, que elas possuem esse relacionamento, mas elas não são sinceras nesse relacionamento. É um relacionamento que beira a superficialidade aqui, porque ambas as pessoas não se mostram como realmente são. E aqui essas pessoas também colocam muitas barreiras, muitos obstáculos, não apenas de se mostrar ao outro, mas de ouvir ao outro, né? Como sempre se elas estivessem encenando e essa verdade nunca viesse à tona, sempre rígidas, uma fala cortante, eu só vou fazer o necessário, só vou fazer o que está no contrato, o que eu preciso fazer. Para alguns pode ter questão de filhos, então investem e continuam no relacionamento por conta dos filhos, das responsabilidades, mas tem uma frieza, um afastamento emocional, tá? Aí é como se continuassem só por conta da estrutura. Pode ter gerado uma zona de conforto, aqui bens materiais, estrutura, né? Ou a família em si, como eu disse, os filhos aqui pode ser uma questão, né? Dinheiro, coisas materiais, o tempo investido. Então é sempre ali focar, né? Tentar ser racional, tentar ser prático para tentar manter. Então as pessoas viviam num conto de fadas, numa mentirinha que elas criaram na mente dela, mas não se sentindo satisfeitas. E agora nesse processo de eremita, elas estão fazendo aqui essa pesquisa interna para se reavaliarem, entenderem por que elas não conseguem se abrir, entender essas mágoas, essas angústias internas, porque ambas as pessoas aqui, a maior insatisfação delas é com elas mesmas, nem é com o relacionamento em si. Porém, por não se gostarem, não se perdoarem e ter essa ferida aqui, isso reflete no relacionamento. Então, mesmo que a energia dela seja próspera, mesmo que o relacionamento tenha uma grande possibilidade aqui de firmar uma parceria legal, né? Porque a conexão de almas entre essas pessoas existe. Elas não sabem lidar com isso porque não conseguem encarar as próprias feridas, não conseguem se curar. Então a vida tá aí auxiliando essas pessoas a se entenderem, a olharem para dentro. No momento, eu sinto que essas pessoas estão mais afastadas, introspectivas, né? Podem estar cortando coisas aqui, né? Para se entenderem aqui.
porque isso aqui é uma ilusão que elas criaram por conta de um compromisso. E, inclusive, aqui tem as duas rainhas, né? Se você tem um relacionamento, você pode ser uma dessas rainhas, a rainha de espadas, é que eu sinto, né? Ou se essa pessoa já tiver sido divorciada, né? Às vezes, para alguns, essa pessoa terminou com essa daqui, depois voltaram, ainda persiste essa frieza, focando nas coisas materiais, às vezes voltaram por conta da família, persistem, insistem por conta da família, né? Mas de qualquer forma aqui, tá buscando fora, né? Ali ela não se sente totalmente comprometida. Pode se sentir responsável por, eu firmei que eu sou casada, ou eu dei minha palavra, eu já tenho os filhos, a estrutura, já investi meu tempo, eu preciso ficar. Mas no fundo não é o que realmente quer. Então até isso é esse momento para essas pessoas entenderem o que elas realmente querem. E aqui o que elas querem é se aventurarem, né? Elas são um espírito livre aqui, querendo se libertar disso aqui que não está bem, cortar essa mentira que elas estão contando para elas mesmas e umas para as outras, para se abrirem com esse sentimento de espírito livre aqui, né? Se libertar de fato de toda essa ilusão aqui para ir para uma nova oportunidade, que aí sim vai trazer à tona essa vitalidade, cortar essa apatia e se abrir para o novo, mas continua aqui, né? Aqui fala a mãe solteira, por conta das responsabilidades. Então aqui, no momento, elas continuam, permanecem aqui nessa situação, mas pelo menos elas estão aí introspectivas, olhando mais para dentro, e a vida está ajudando elas a fazer esse processo de se reavaliarem e pelo menos tentarem entender por que elas continuam numa situação, sendo que elas não estão se sentindo bem, né? E perceberem que no fundo elas estão usando uma máscara e que já é a hora de se libertar disso para partir para o novo. Mas aí cabe a cada uma, cabe com que elas cheguem, né? Parem com essa insegurança aqui. Inclusive a maçã, né? Veio aqui nessa carta da insegurança, é um medo aqui de não olhar para a tentação de algo novo que já está chamando, a alma já está querendo, porque essas pessoas estão querendo se libertar disso, mas ainda continua aqui usando máscara e fingindo que está tudo bem, né? Então cabe a elas aceitar a verdade, encarar essa verdade e esses medos para poderem se libertar e partir para o novo, né? Tomarem posse desse conhecimento que elas já trazem dentro de si, para ir atrás do que elas realmente querem, do que realmente faz bem. E aqui, né, no fundo desse oráculo, do deck aqui desse oráculo, fala dê tempo, né? Tudo no tempo divino, deixe que as coisas fluam. Então, a espiritualidade está trabalhando aí para ajudar essas pessoas a se entenderem e entender o que seria melhor para elas e para o relacionamento, para a vida delas em si. Mas é importante ter tempo, até porque o tempo da espiritualidade é demorado mesmo, né? Esse processo de cura é lento. Então, até que elas despertem, ainda pode levar um tempinho. Então é isso que eu tenho para você, lembrando que é uma leitura geral, pegue apenas o que ressoar. Se não ressoou, solta pro universo, escuta outra opção, e se ressoou, não esquece de deixar o like, o comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima. Opção 2, para você que se conectou com a carta da proteção tripla, mentalize aí a pessoa, a relação dela com a oficial, o outro relacionamento, e vamos ver aqui primeiro como está a energia do relacionamento dessa pessoa aí com a oficial, com essa outra pessoa que ela tem na vida dela. Pra gente olhar no processo inconsciente, no processo de alma, de aprendizado que eles estão passando nesse momento. A morte. Como está a energia dessa relação? Quatro de ouros, 8 de copas, a lua,
Isso, um só. A estrela. Então, como tá a energia dessa relação aqui, né? Tem aqui uma energia de encerramento, né? De transformação, de coisa, de um processo de finalização aqui, de fato, né? Mas tem aqui, entre o 8 de copas e a morte, né? Que são duas cartas que falam sobre deixarei, sobre finais, o apego, né? A resistência, a teimosia. Então, neste momento, é um processo aqui de transformação em que a vida, na verdade, está tentando cortar essa energia de apego, de resistência, a deixar ir, né? A dar as costas a processos aqui que já não servem mais, a ciclos que já não fazem bem, a padrões, a esse relacionamento em si, dependendo do caso, né? Mas essa teimosia, a querer ficar numa situação por zona de conforto, por apego, né? E sentimentos que não são bons aqui. E todo esse medo é por medo, é por insegurança daquilo que não se sabe o que vai acontecer. É uma resistência de permanecer no mesmo lugar e com os mesmos padrões por incerteza aqui do que está oculto, né? Do que vem aqui no futuro. Essas pessoas têm medo de largarem esse relacionamento ou de deixarem coisas ir na vida delas por não saberem o que vai acontecer, por não terem garantia na vida e se sentirem cegas, não conseguirem enxergar aqui, né, o que elas podem esperar. Então é uma necessidade de controle e que gera resistência, gera teimosia e faz com que elas permaneçam no mesmo lugar, mesmo não se sentindo bem, por medo, por não saber qual direção seguir, né? Mas no fundo elas têm uma esperança, tem algum desejo no coração delas aqui, que seria algo fora desse relacionamento, dessa conexão, mas que elas ainda têm medo de se transformar para seguir esse sonho. E tem uma intuição aqui que a espiritualidade está trazendo para essas pessoas para deixarem ir toda essa resistência. Mas a proteção aqui é grande, né? Vê a carta da proteção tripla. Essas pessoas são bem teimosas, bem resistentes, bem cabeça dura aqui. E é mútuo, tá? Porque tem um processo de espelhamento muito grande aqui entre essas pessoas. Elas têm uma conexão e estavam destinadas também a se encontrarem, principalmente para se libertarem desse processo de dependência, codependência, apego, de teimosia, tá? Agora vamos ver para a conexão em si. Como está essa relação? E como essa energia está interferindo na conexão delas. Como está a relação da pessoa que você está mentalizando com a outra? Cavaleiro de Paus. Olha aí, já estão descompromissados aqui, né? Mesmo juntas, tenho medo de compromisso aqui. Tem uma vontade de sair correndo, de fato. De fato, eu sinto. Mas continua ali, né? Presa. Vamos ver mais. Pagem de Paus. Aqui é a carta da Torre. Pagem de Ouros. Cavaleiro de Espadas. Rei de Ouros. Ai, gente, é a vontade de correr do relacionamento aqui, é bem isso, tá? O Cavaleiro de Paus aqui, ainda mais nessa carta que fala, tem um homem correndo aqui, né? E o Rei de Ouros logo embaixo aqui, é como se essa pessoa, né? Principalmente a energia masculina,
não necessariamente o homem, mas quem tem energia mais masculina, que quer fugir desse relacionamento, quer fugir desse compromisso, não se sente conectada, não se sente comprometida, mesmo que esteja um casamento aqui, tá? O 4 de espadas, o enforcado, 5 de espadas, e a rainha de espadas. Aqui o 5 de copas, o as de ouros, 6 de paus, a carta da sacerdotisa, 3 de copas, 2 de copas e o 7 de copas com 7 de ouros. Aqui tenho medo de seguir o novo, com medo de sofrer, com medo de se arrepender, tá? E pode ser por orgulho, aqui o vencedor, né, do desafio, porque essa pessoa, né, pode ter criado uma estrutura aqui, né, pode ter se sentido vencedora, achava que a vida já estava estabilizada, tem um processo de ego, de orgulho nesse relacionamento, às vezes por questões materiais, né, já estar bem estabilizada aqui, né, porque são pessoas mais lógicas, racionais. Aqui veio o Cavaleiro de Espadas com a Rainha de Espadas, né? Duas pessoas mais lógicas, elas agem mais pela mente aqui do que sentimentos, são mais estratégicas. A energia masculina aqui pode ser mais jovem ou mais imatura que essa Rainha de Espadas aqui, independente do gênero. A energia mais feminina é mais madura ou mais velha, mas tem um medo de partir para o novo, pelo ganho, né? Pelo que já foi obtido aqui, pelo sucesso, seja profissional, ou se é aquela família que as pessoas acham que tá tudo bem, que por fora, pela aparência, ali tá tudo ótimo, né? E tem orgulho disso, tem um nome a zelar, né? Prezam isso, prezam o ego, mas no fundo, né? A espiritualidade pode já dar o conselho, a intuição dessas pessoas aqui, e tem uma nova energia, uma terceira energia, uma outra pessoa, né, que pode ser você, no caso, que traria mais esse sentimento que está faltando aqui, né? Aqui é um relacionamento frio. As pessoas estão aqui por lógica, por compromisso, porque acham que é o correto, mas não por sentimentos. Já nessa terceira energia, seja com você ou com outra pessoa, tem sentimentos, tem a completude emocional aqui que não tem aqui nesse relacionamento. Mas algo aqui, né, para buscar esses sonhos, né, essa possibilidade aqui de ter um relacionamento idealizado, ter uma realização emocional, precisaria, né, cortar as máscaras, deixar algo ir, mas essas pessoas persistem pelo tempo investido, que fala pelas razões corretas, né, às vezes por filhos, pela família, então continuam ali porque são pessoas mais estratégicas, como eu falei, né. Para complementar, vou tirar aqui com esse oráculo. Virou a carta do divórcio aqui, né? Como está a relação da pessoa que você está mentalizando com a oficial ou com a outra pessoa? Aqui é a carta do guardião. A manifestação. Aqui dê tempo. Aqui na carta do guardião diz alguém perdido, amado, né? Algum amado está observando você, né? Aí aqui a carta da manifestação, diga ao universo exatamente o que você quer. E é bem isso, tá? As pessoas estão aqui porque acham que é o correto, por status, pelo que já foi obtido, pelo sucesso, questões materiais, né? Aparência. Mas elas precisam se decidir, precisam olhar, né? Sair dessa casca, dessa frieza de esconder os sentimentos aqui e perceber o que elas realmente desejam, porque elas não estão felizes aqui. Podem estar bem estabilizadas,
pode ser que seja aquele tipo de casal que quer atrair inveja dos outros, né? Quer obter posses, quer obter nome, sucesso, mas dentro de casa tem frieza, né? Então, como eu falei desde o início, tem aqui um compromisso, algo sério sim, pode ser um relacionamento bem estável já, um casamento, uma estrutura, e pode ser já há bastante tempo para alguns, mas mesmo comprometido, né, tem uma vontade ali de sair correndo e tem aquele sentimento de não se sentir comprometido mesmo nesse relacionamento, tem uma vontade de fugir disso e dessa responsabilidade, né? Então é como se houvesse uma apatia aqui, mesmo estando no relacionamento, tem uma frieza, tem um processo ali de estagnação, onde essas pessoas aqui ficam refletindo, né? Eu sinto que principalmente a energia masculina aqui é quem mais quer fugir desse compromisso. E tem essa vontade de ir para o novo, de se libertar, de fazer aquilo que eu realmente quero, né? Tem muito naipe de pausa aqui que fala sobre a alma, o que a alma deseja, o que traz a vitalidade, o que traz ânimo e também muita mente, né? Então a mente paralisa essa vontade de interior, essa vontade da alma, né? Então essas pessoas sempre se bloqueiam a fazer aquilo que elas realmente desejam, que a alma quer, mas há uma estagnação emocional, essas pessoas não vivem coisas novas, elas continuam vivendo sempre a mesma rotina ali, vivendo a mesma coisa num relacionamento maçante que não traz alegria e não se permitindo explorar coisas novas, né? Então é como se a própria vida, isso aqui é a vida, bem no centro aqui, tá? Essa torre sempre é uma intervenção divina, e essa carta do enforcado também pode, além de falar de estagnação, em sentimento de sacrifício, também fala sobre vidas passadas. Então pode ser algum karma dessas pessoas aqui, para que elas tomem esse aprendizado, e a gente já tinha visto na energia delas, que elas precisam aprender. E a vida está tentando fazer com que elas aprendam a se libertar de zonas de conforto, de resistência, de apego. E é o que trava esse relacionamento e a vida amorosa delas. Tem uma estagnação aqui por se sentirem presas ao compromisso, ao vínculo, à zona de conforto, ao ego, enfim, seja o que for, que está paralisando não só o relacionamento, como a vida dessas pessoas aqui no geral. E a própria vida está vindo aqui chacoalhar para que elas percebam isso, né? E percebo que no fundo tem um otimismo aqui, mesmo que tenha esse medo de sofrer, de não se sentir capaz. O 5 de espadas aqui fala sobre isso, o medo de sofrer, de não se achar capaz de mudar, uma vitória sem honra, né? Então, mesmo que a razão delas estejam dizendo que elas têm sucesso com o que está certo, que elas devem se manter nesse relacionamento, né? E tentem ser otimistas, persistirem, no fundo elas fazem isso porque elas têm medo de deixar que esses sonhos, essas esperanças venham à tona e sabotem, né? Atrapalhem tudo aqui, e elas percam aquilo, a segurança que elas têm, a estabilidade, seja o que for. E tem uma disputa de ego aqui muito grande entre ambas as pessoas. Podem ser pessoas que discutem muito, ou que têm uma fala fria, uma fala cortante, uma fala rígida, e não demonstram sentimentos. Não tem nenhum tipo de sentimento aqui demonstrado na mesa, de que ambas as pessoas se gostam, em que elas ali fazem coisa pelo relacionamento. Não, tem um comprometimento aqui, mas ao mesmo tempo tem um sentimento contrário, de não se sentir comprometido, de não querer continuar, de querer ser livre para viver experiências novas, o que é contrário, o que é o oposto, né, do que elas deveriam seguir, já que elas acham que é o lógico. Então elas se mantêm aqui pela razão, mas a alma está chamando para o novo, e a vida também está ajudando aqui, né? Porque já está no momento, é um processo aqui em que elas precisam se libertar disso, desses medos que elas trazem, que faz com que elas persistam, segurem coisas que não fazem bem por medo, tá? Por insegurança, por apego, por não se sentirem boas o suficiente, porque no fundo é isso, por não se sentirem boas o suficiente, elas se apegam, não se libertam, tá? Tentam controlar ao máximo as situações na vida delas, e essa relação também. E a espiritualidade tá aí tentando ajudar essas pessoas aqui a ganharem clareza, né? A perceberem, a refletirem se é isso que elas realmente querem, para que elas consigam entender, e a partir do momento que elas se entenderem, se compreenderem, manifestar aquilo que realmente desejam. E aí o universo está ajudando a isso, né?
mentores, a espiritualidade de cada uma dessas pessoas, para que elas se libertem desses medos e tenham coragem de ser pessimistas, de sonharem, mas de uma forma sincera aqui, explorarem os desejos para que eles possam ser manifestados e elas se livrem desse sentimento de querer manter, se agarrar a algo por medo de não se sentir capaz e o medo de sofrer. Porque aí que é isso, né, com esses 5 de copas, é o medo de se arrepender, o medo de sofrer, o medo de se abrir para essa nova oportunidade aqui, de abrir mão das conquistas e seguir a intuição, né, de explorar coisas novas que podem ser benéficas, benéficas e trazer sentimento, mas precisam deixar algo ir, precisam cortar algo e ainda não se sentem prontas, porque na razão elas acham que tem um compromisso aqui, tem um tempo investido que elas precisam manter, mas a espiritualidade está tentando ajudar, só que a proteção aqui dessas pessoas, né, a resistência ainda é muito grande. E aqui pede para dar um tempo, né, tudo no tempo divino, deixe que as coisas fluam, deixe as coisas fluírem naturalmente. Com o tempo, né, a resistência dessas pessoas aí pode ser rompida, né? A espiritualidade está ajudando a isso, mas pode levar tempo. Como eu falei lá no grupo 1, e como eu sempre falo, isso daqui que vem no fundo do deck, principalmente numa situação dessa, onde a vida está tendo que intervir, porque se deixarem as pessoas, elas não vão fazer nada, vão continuar com esse padrão, então a vida ali chega, pronto, acabou, é hora de mudar, então a vida mesmo vai interferir, pode trazer situações para fazer com que essas pessoas despertem, mas até que elas despertem e se curem pode levar algum tempo, porque o processo de alma e de cura é demorado, mas eu não vejo essas pessoas aqui felizes não, então o relacionamento delas está ali, elas tentando manter as aparências, mas numa vontade interior aqui no fundo, vontade de sair correndo, no fundo tem aqui uma apatia, tem um distanciamento emocional, tem uma frieza entre essas pessoas, tá um relacionamento estagnado, que no fundo elas querem explorar coisas novas, no fundo tem um sentimento aqui de querer experienciar coisas novas, mas também aqui a resistência de tentar manter isso porque não se sentem capazes, mas a vida está ajudando essas pessoas a compreenderem isso para que elas possam se libertar e seguir as coisas novas, algo que seria melhor para elas, né? Então manifestar os desejos, mas elas precisam compreender se é realmente isso que ela quer ou se a alma dela está chamando para outra coisa, até que elas despertem. Então aí já é um processo mais demorado, né? Então é isso que eu tenho para você, lembrando que é uma leitura geral, pega apenas que ressoar, se não ressoa, solta para o universo, escuta outra opção, e se ressoa, não esquece de deixar o like, o comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e até a próxima!